Uh! Fala, galera das turmas de extensivo do Gaia. Chegamos ao áudio número 17 da frente de Química D, em que a gente estende o nosso conhecimento sobre cinética química. A gente vai falar na aula de hoje sobre dois fatores muito importantes dentro da cinética química, dois parâmetros cinéticos, que são a energia de ativação e o papel ou o funcionamento de catalisadores. Essa aula está dividida em duas partes. Aí na primeira parte a gente fala mais de energia de ativação e na segunda parte a gente fala mais de catalisadores. Tudo bem? Vamos lá começar então. Essa é uma aula de fechamento sobre esse assunto de cinética química. E aí a partir da semana que vem a gente começa a trabalhar com um assunto novo que são os equilíbrios químicos. Beleza? Vamos lá então. Olha só o que a gente tem quanto à energia de ativação. Como forma de contextualização, eu trouxe uma problemática muito interessante que é a problemática ambiental. A química ambiental, ela está dentro do edital de provas como o Enem, aparece um monte de questão com o tema de química ambiental, e também na prova da UFSC, que tem lá no edital a química ambiental. E a química ambiental, ela explora todas as áreas da química. Ela tem relação com química orgânica, com química inorgânica, com físico-química, que é o que a gente trabalha aqui, e essas questões podem relacionar todas as áreas da química. Por isso é interessante a gente contextualizar a cinética dessa forma. Nessas duas imagens, a gente tem, em uma delas, uma estátua, um monumento que foi coberto por uma lona. Essa imagem pode parecer esquisita. A gente tem um monumento que é para ser visto na rua, numa área externa, e ele foi coberto. Por que ele teria sido coberto? Esse tipo de situação acontece em regiões ou em países e em épocas em que estão acontecendo chuva ou neve ácidas. Essas precipitações ácidas podem degradar aquele monumento, aquela estátua, aquela estrutura. E por isso, uma lona é colocada para proteger. Nós temos aqui, então, um tipo de medida contra a chuva ácida, que é um problema ambiental quanto à química atmosférica, que é algo que poderia ser explorado. A gente tem, na outra imagem, uma fotografia não, mas uma representação do planeta Terra, e ele está com várias cores, dependendo da área que ele está, e essas cores indicam a quantidade de gás ozônio na atmosfera. Quando a cor está mais azuladinha, isso está indicando que naquela região tem menos concentração de gás ozônio. Você vê que isso está concentrado ali no polo, onde a gente tem uma concentração maior de gelo. É onde existiria um afinamento da camada de ozônio. Isso tem sido revertido nos últimos anos, mas ainda assim é um problema bastante relevante e algo que pode ser comentado por questões. A problemática da camada de ozônio. Tudo bem? Então aqui a gente tem essa problemática da camada de ozônio. Agora, quando a gente fala desses dois problemas ambientais e atmosféricos, existem vários personagens importantes nesses problemas, e um deles é um gás chamado de óxido nítrico, o NO. O óxido nítrico é formado por um átomo de nitrogênio e por um átomo de oxigênio. A gente pode fazer a estrutura dele, inclusive, para a gente saber de que molécula que é essa. O NO é formado por um átomo de nitrogênio e de um de oxigênio. Aí você sabe lá, das aulas do Robinho, quantos elétrons cada um tem na camada de valência. O nitrogênio tem 5 e o oxigênio tem 6. Então colocamos aqui os elétrons. Vamos agora fazer ligações covalentes entre esses ametais, de modo que eles fiquem mais estáveis do que estariam sozinhos. A gente consegue formar duas ligações covalentes, essa ligação dupla, na verdade. O oxigênio já está estável, ele já está com o octeto completo, o oxigênio em geral faz duas ligações químicas. Agora você vê, o oxigênio já acabou e o nitrogênio não. O nitrogênio precisaria de mais uma ligação química, mas o óxido nítrico fica estável assim. Ele é uma molécula que não segue a regra do octeto. Em cima do nitrogênio, você vê, olha só aqui em cima do N, fica um elétron sozinho. É um elétron que não está emparelhado, ele não tem um par de elétrons sobrando, é um elétron sozinho. É uma coisa um pouquinho mais incomum de a gente ver. Temos aqui a estrutura do óxido nítrico. Agora, por que é que ele é prejudicial para a chuva, tornando ela ácida, e para a camada de ozônio? O NO, aqui está uma representação do NO, com essa bolinha sobrando. Deixa eu ajeitar aqui. Essa bolinha está sobrando, que é uma representação daquele elétron que ficou sem par, sem fazer ligação.
O NO, quando ele está na atmosfera, ele pode reagir com outras espécies que estão lá. Por exemplo, essa espécie HO2. São espécies que são formadas pela interação de moléculas com radiação ultravioleta e tudo mais, que acontece na atmosfera, especialmente em estratos mais superiores da atmosfera, e aí ele forma o NO2, ainda com um eletrãozinho ali sobrando. Forma também um radical hidroxila. E aí esses dois radicais, o NO2 e o OH, eles se juntam para formar o ácido nítrico, o HNO3. E você sabe também nas aulas de Química A e B que o ácido nítrico, o HNO3, é uma substância de caráter ácido, que aí quando entra em contato com uma gotícula de água, sofre ionização, libera H+, e a gente tem uma chuva que é ácida. Ou seja, o gás NO na atmosfera, ele reage com outras coisas que estão na atmosfera, formando o ácido nítrico, que é prejudicial porque torna a chuva ácida e isso degrada monumentos, degrada estruturas e também é prejudicial para a natureza nas áreas em que essa precipitação acontece, porque aí muda a acidez daquele solo ou daquela região. Além disso, o gás NO é prejudicial também para a camada de ozônio. O gás NO, quando entra em contato com o ozônio, se transforma em NO2 e gás oxigênio. Ou seja, o gás NO vê um ozônio, ele vai lá, destrói o ozônio por meio dessa reação. Ou seja, o gás NO ele provoca a destruição, a depleção da camada de ozônio. O óxido nítrico é ruim porque causa chuva ácida e também destruição da camada de ozônio. Tudo bem? É um gás bastante prejudicial, portanto. Acontece que o óxido nítrico, isso deu uma ideia que pode até ser pior do que a gente já viu. O óxido nítrico ele é formado quando a gente reage gás nitrogênio com gás oxigênio. Isso vai formar óxido nítrico, NO. Você conhece esses dois gases. O gás nitrogênio e o gás oxigênio são os principais componentes da atmosfera terrestre. Se a gente for representar as quantidades de cada gás na atmosfera por essas caixinhas, esses cubinhos que estão aqui, o maior cubo é do gás nitrogênio. O segundo maior é do gás oxigênio. Aí tem argônio, CO2 e um restico dos outros gases. Para cada esse montoeira de zero que apareceu para vocês, para cada 1,000 moléculas de gás N2, a gente tem um pouco menos de gás O2, é uma proporção de algo como 80% de gás nitrogênio, 20% de gás oxigênio. E você pode pensar, tem um monte de N2, um monte de O2. Tem muito N2, tem muito O2. Eles vão reagir e formar NO. E a gente está lascado. O NO vai acidificar a chuva, o NO vai destruir a camada de ozônio, vai dar tudo errado. Acontece que aqui dentro desse meu quarto, como é o caso da sala em que você está assistindo também, está cheio de gás N2, está cheio de gás O2 e tem uma miséria de gás NO. Para cada esse tantão de molécula de N2, tem só 90 moléculas de gás NO. O gás NO é um gás que está presente em pouquíssimas quantidades, apesar de os seus reagentes estarem disponíveis. Por que é que tem o reagente e não forma o produto? O que acontece nessa situação? É isso que a gente aborda na aula de hoje. Apesar de existir o gás nitrogênio e o gás oxigênio, não basta isso para que a reação aconteça. A gente já falou isso em outras aulas. Um reagente pode se colidir com o outro e não acontecer nada. Tem um monte de situação que isso acontece. Para que a colisão leve à formação do produto, para que o N2 colida com o O2 e forme o óxido nítrico, essa colisão tem que ser eficaz. E para que ela seja eficaz, tem que ter geometria, a gente já viu, e tem que ter energia suficiente. Se a energia não for suficiente, não vai acontecer a reação. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa tal energia suficiente, que é o que nós chamamos de energia de ativação. A energia de ativação é aquela energia que a gente já falou em outras aulas, que é a energia necessária para que a reação aconteça. Então aqui a gente tem algumas definições de materiais de ensino médio, que são muitas vezes usados como base para uma questão de prova, para a energia de ativação. Esse aqui diz que a energia de ativação é o valor mínimo de energia
que as moléculas de reagentes têm que possuir para que a colisão seja eficaz. É exatamente isso. Se as moléculas não tiverem energia suficiente, colide e não acontece nada. Vamos ver se você concorda com essa outra definição que temos aqui. Ó. Energia de ativação é a menor quantidade de energia necessária que a gente tem que dar para o reagente para que ele consiga formar o complexo ativado e aí a reação aconteça. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Energia de ativação é a energia que o reagente tem que ter. É a energia que eu tenho que dar para ele para a reação conseguir acontecer. E aí o que acontece na atmosfera ao nosso redor? Está cheio de N2 e O2. Só que não tem a energia necessária para colidir e formar óxido nítrico. Então, não se forma. Se a gente der a energia necessária, aí começa a se formar mais. Eu vou voltar a falar desse caso do N2O2 e NO. Eu acho que eu falei de NO2 antes também, mas é o NO, o óxido nítrico. Em outros momentos. Por enquanto é essa avaliação que a gente vai fazer. Beleza? Muito bem. Aqui a gente tem uma questão do Rio Grande do Sul que fala sobre esse tema. Ele fala que no filme O Náufrago, aquele filme do Tom Hanks, o personagem vai iniciar uma fogueira. Vocês podem até procurar a cena na internet, tem um vídeo dessa cena. Ele está lá com um pedacinho de madeira fazendo atrito e aquele atrito gera calor. Aquele atrito dissipa a energia, né? E acaba esquentando aquela madeira, aquela palhazinha, essas cascas secas de coco que estão citadas no enunciado. Ele faz isso e fica esquentando ali uma coisa na outra para tentar fazer fogo. O que esse atrito tá, qual o papel desse atrito? O que foi ilustrado nessa situação aqui? É uma reação de combustão. Para que a reação de combustão aconteça, a gente precisa do combustível, que pode ser a gasolina, pode ser a palhinha, pode ser a madeira que ele quer queimar, e o comburente, que é o gás oxigênio. Se eu tenho um pedaço de madeira, acho que eu não tenho nenhum pedaço de madeira em volta aqui de mim, digamos que isso aqui é feito de madeira. Hoje eu mudei o copo, não é mais o Bob Esponja, agora é o Patrick. É o Patrick mesmo, isso aí. Digamos que isso aqui é um pedaço de madeira. Em volta dessa madeira está cheio de gás oxigênio. Então tem os reagentes, a madeira e o oxigênio. Por que não começa a queimar, pegar fogo do nada? Porque não tem a energia necessária. Eu preciso fornecer a energia necessária. Eu preciso fornecer a energia de ativação. Posso fazer isso como? Eu vou lá, faço assim o isqueiro e aí dou uma faísca e forneço uma energia inicial. Eu faço o atrito de uma coisa com a outra para liberar energia, esquentar, e aí começa aquilo. Eu libero uma fagulha que faz uma explosão começar. Essas energias que a gente fornece para que uma reação comece, a gente dá um empurrão inicial, é a chamada de energia de ativação. Pode pensar no palito de fósforo. O palito de fósforo tem substâncias que são inflamáveis ali, que pegam fogo com facilidade. E o oxigênio que vai participar da reação está em volta. Mas o palito de fósforo não começa a queimar do nada. Eu tenho que ir lá e fazer atrito do lado da caixinha, porque esse atrito vai fornecer a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. Acredito que você já está bem convencido, então, de que a resposta dessa questão é que o atrito dos pedaços de madeira tem um papel de fornecer a energia de ativação para que o fogo se inicie, para que a combustão se inicie. Então, a nossa resposta aí tem I, beleza? Além de conhecer isso, é importante a gente conhecer e saber lidar com uma interpretação gráfica da energia de ativação. Super importante, aparece um monte em prova. A gente vai fazer um gráfico assim. Nós temos esses dois eixos, o vertical e o horizontal, com energia e caminho de reação. Temos a energia, pode ser uma energia potencial, normalmente aparece só a energia. E esse eixo chamado de caminho da reação é como se fosse o tempo. Aqui no comecinho é o início da reação, aí depois é o meio da reação, aí depois é o final da reação. Então é como se fosse tempo, mas é um eixo sem dimensão. Só um esquema para a gente mostrar o que está acontecendo. No início da reação, nós temos os reagentes. Lembra dessa reação que a gente trabalhou em outra aula? Temos os reagentes. E o reagente tem uma certa energia. Então, coloquei aqui a energia dos reagentes. No final da reação, bem mais lá para o final aqui desse eixo, a gente tem a energia dos produtos. Então, eu vou colocar aqui a energia do produto em algum lugar. O que tem no meio do reagente do produto? Ele vai quebrando ligação, formando ligação, e no meio de tudo isso tem o complexo ativado. Lembra que o complexo ativado era uma espécie bem instável, pouquíssimo estável, era uma espécie altamente energética.
Então a energia do complexo ativado está lá em cima, mais do que todo mundo. E quando eu ligo uma coisa com a outra, eu tenho um gráfico com esse formato aqui. No início temos a energia do reagente, aí depois uma energia bem alta, que é a do complexo ativado, uma espécie instável, uma espécie com tempo de vida curtíssimo, e aí no final temos o produto. Num gráfico como esse, a gente tem que saber encontrar algumas coisas. Vou traçar algumas retas aqui para auxiliar a gente nisso. Uma dessas coisas pode ser a chamada diferença de energia entre produto e reagente. Vocês veem isso numa aula lá com a Jana, quando vocês começarem a estudar a termoquímica. Então não precisa se preocupar tanto com isso, só estou fornecendo a informação, mas quando o conteúdo de termoquímica acontece, aí isso é explorado, e que não é o foco da aula do momento. A diferença de energia de produto para reagente, olha só, o produto está ali, o reagente está ali, qual que é a diferença de andar entre eles, de altura entre eles, ou no caso de energia. É o que a gente chama de variação de energia da reação. Ou tem um nome mais bonitinho que é variação de entalpia. E a gente representa isso com um delta, esse triângulo, H, um H maiúsculo. Vocês vão trabalhar isso na termoquímica com a professora Jana, na frente de Química C. Ou para quem tem aula, não tem aula em Floripa, né? Por exemplo, galera de Criciúma, aí tem aula com o professor Robinho ou o professor que estiver encarregado da Química C naquele momento. O importante é que a termoquímica vai aparecer ainda e você vai trabalhar com a variação de entalpia. Agora, além de saber essa diferença de reagente para produto, a gente tem que saber encontrar a diferença do reagente para o complexo ativado. É o tamanho desse morro, dessa morreba, dessa montanha que a gente tem ali. Do início até o cume, do início até o pico, do início até lá em cima. Qual que é a diferença de altura, a diferença de energia entre esses dois? Essa diferença de energia é a energia que eu tenho que fornecer para conseguir chegar no complexo ativado e a reação acontecer. É o que eu chamo de energia de ativação. Posso representar com um EA, é bem comum, E com um A pequenininho. Temos aqui a energia de ativação. Fica atento e toma cuidado para não achar isso aqui, ó, que a energia de ativação é a altura inteira. A energia de ativação não é desde lá de baixo até lá em cima. Isso vai estar errado. Isso não é energia de ativação. Energia de ativação é de onde está o reagente até lá em cima. Não é lá de baixo até lá em cima. É do reagente até lá em cima. Beleza? Vamos aplicar isso então. Olha só como é que isso aparece em questões. Aqui tem uma questão lá do Rio Grande do Sul, que fala assim: a partir das informações, é possível afirmar que a reação tem uma energia de ativação de quanto? Então deu um gráfico igual ao que a gente viu e quer saber o valor da energia de ativação. Vamos lá. Vou botar umas retinhas aqui no gráfico para auxiliar a gente. Tem o início e o final lá. Agora, a energia de ativação vai ser a diferença do reagente para o topo. Então, do reagente para o topo, eu faço o quê? Energia de ativação é igual ao complexo ativado menos o reagente. Não é uma fórmula, tá? Não precisa decorar. Se você sabe olhar isso no gráfico, aí nem precisa. Qual que é a energia lá do topo? É 40. E do reagente, que é no início, é no 25. Então, a diferença de 40 para 25, que é o tamanho dessa parte verde, deu 15. A energia de ativação foi 15. Qual unidade? Vem aqui no gráfico, quilocaloria por mol. Olha você fazendo errado. Você pega tudo. Você pega lá de baixo. Aí você vai dizer o quê? Ah, se eu pegar lá de baixo, vai ser do 40 até o 0. Vai dar 40 energia de ativação. E você vai ver que o item E está escrito 40. Ó. Olha ali o item E escrito 40. Só que o correto não é o 40, isso está errado. O correto é o 15, que é o que a gente fez em verdinho. Tudo bem? Então não erra isso. A energia de ativação é do reagente até o topo. Não é do chão até o topo. Ok? Um detalhe aqui. Ele falou em energia de ativação de Arrhenius. Só para eu explicar esse termo, por que falar de Arrhenius, a gente já falou em outro momento sobre essa equação aqui. Ó, uma equação que eu mostrei para vocês conhecerem, não para decorar de forma alguma. Tem uma equação que relaciona a constante cinética da lei de velocidade, aí tem uma outra constante, que é o A e o E, aí elevado a energia de ativação dividido por RT.
que é interessante de você saber é que existe uma relação entre a constante cinética, nada a V igual a K, concentrações da lei de velocidade, com a energia de ativação. Olha só, a constante está relacionada. Por isso ele chama de energia de ativação de Arrhenius, porque essa energia de ativação aparece nessa equação. Estou só justificando, tá? Você não precisa ter essa equação na ponta da língua de forma alguma. É interessante saber que ela existe apenas. Tudo bem? Chegamos ao nosso primeiro para treinar. Você pode parar, pausa a tela, tenta resolver esse aqui, ver se você chega nos itens verdadeiros. Daqui a alguns segundos, você pausa aí e eu vou mostrar quais são em verdinho os que eram verdadeiros, tudo bem? É a aplicação do que a gente viu. Os verdadeiros eram todos menos o 02. Beleza? Muito bem, vamos prosseguir então. Vou fazer uma pausa aqui. Continuemos. Uma outra avaliação interessante, eu estou mostrando isso para vocês, mas vocês vão explorar melhor lá nas aulas de termoquímica, é a seguinte. Quando a gente vai comparar reagente com produto, aí é falando de ΔH. As reações elas podem ter um ΔH que é para baixo, no início o reagente tem mais do que o produto. Ou pode ser que o reagente tenha menos do que o produto. Se o reagente tem mais, a reação acaba perdendo energia do início para o fim. Ela perde energia. Se o reagente tem menos, o produto que tem mais, aí essa reação ganhou energia. Então a que perde energia eu vou chamar de exotérmica e a que ganha energia eu vou chamar de endotérmica. Estou mostrando isso para vocês, para se você achar algum exercício que fale sobre isso, você saber do que ele está falando. Mas no momento a gente está estudando cinética química e não termoquímica. São áreas diferentes da química, cada coisa a seu momento. Tudo bem? Só para você ter ideia do que se trata. Agora, a gente pode relacionar a energia de ativação com a velocidade do tipo, será que a velocidade é grande? Será que a velocidade é pequena? Eu gosto de pensar na energia de ativação como uma barreira energética para que a reação aconteça. Ou como uma montanha. Pensa que para que uma reação aconteça, a gente precisa vencer a escalada de uma montanha. A gente tem ali na imagem uma moça que está olhando para uma montanha. Então ela olha para a montanha e já pensa, vou ter que subir essa montanha enorme. Se a montanha for muito alta, ela vai sofrer para subir. Se a montanha for baixinha, ela vai passar com mais facilidade, com mais rapidez. Vamos pensar nesse mesmo exemplo, ou nessa mesma analogia, para esses dois processos. No primeiro processo, olha o tamanho da montanha. Gente, se você está no reagente, segue o cursor, e vai subindo, é um morrinho, é uma lombadinha, nem dá nada. No segundo, se você está no reagente e vai subir, é um morrão, meu Deus, isso aqui é um pico, já é uma montanha. Então, na primeira, se você vê a energia de ativação, é minizinha. Agora, na segunda, a energia de ativação é grandona, é uma energia de ativação maior. Portanto, na primeira, tem uma pequena energia de ativação. E na segunda, essa energia é grande. Na primeira, a barreira energética a ser vencida é pequena, enquanto na segunda a barreira energética a ser vencida é grande. O que você diria? Qual que vai ser mais rápida? Aqui é uma mini montanha ou aqui é uma super montanha? Aqui é uma mini montanha. Então, a que tem menor energia de ativação é mais rápida. A que tem menor barreira é mais rápida. Se fosse você subindo uma montanha, era mais rápido a que fosse pequenininha. Menor energia de ativação, é mais fácil de a reação acontecer. E se é uma energia de ativação enorme, aí a reação é bem lenta. Tudo bem? Muito bem. Aqui nós temos esses mesmos dois gráficos. Digamos que eles vão representar os seguintes processos. O primeiro representa A se transformando em B. Na reação A virando B. O segundo representa o B virando D. Então é a reação B virando D. Eu posso reunir essas informações dessa forma aqui. Ó. O A vira o B e depois o B vira o D. Posso simplificar isso, essas duas etapas, em uma coisa só. Somo tudo. O B cancela, né? Tem B depois, B antes, B produto, B reagente, cancela. Eu somo e fica simplesmente A, que é o que tinha no início, e D, que é o que tinha no final. Beleza. Temos etapa 1, etapa 2 e uma equação global. Sabe, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o que é essa espécie em laranja. Esse B aqui. O B, ele é produto da primeira etapa. E ele é reagente da segunda etapa. Quando a gente tem uma espécie química que é produto primeiro e depois ela é reagente,
a gente tem uma espécie chamada de intermediário. A definição de intermediário é a seguinte: o intermediário é uma espécie que pode ser isolada, ela tem um tempo de vida considerável, não é tipo o complexo ativado, que é mínimo o tempo de vida, ele praticamente não existe. O intermediário ele tem um tempo de vida, ele pode ser isolado, eu posso ir lá e pegar ele de dentro da reação. E esse intermediário, que tem tempo de vida considerável, ele é formado a partir dos reagentes, portanto ele é aqui ó, produto na primeira etapa, e ele é reagente da segunda etapa. Ele aparece como produto e depois como reagente. Sempre que você tiver alguém que aparece como produto e logo depois é reagente, aí a gente tem um chamado de intermediário. Tudo bem? Da mesma forma como a gente resumiu essas duas que estão aqui embaixo de mim em uma só na global, eu posso juntar esses dois gráficos em um gráfico só e simplificar tudo. Fica atento, a tela, olha o que vai acontecer. Vou passar e eles vão se fundir. Juntou um gráfico no outro, olha só. Era separado, ficou junto. Era separado, ficou junto. AB dando AB para D, AB para D. Temos aqui essa mesma ideia. A etapa 1 e a etapa 2 estão aqui. O A vira B, etapa 1. O B vira D, etapa 2. A etapa 1 teve uma pequeníssima barreira, enquanto a etapa 2 teve uma grandiosa barreira. Portanto, a etapa 1, que teve pequena barreira, é a etapa mais rápida, é mais fácil de fazer. E a etapa 2, que teve uma grandiosa barreira, aí é uma etapa difícil, é uma etapa mais lenta. O que é importante você ver aqui é que quando a reação tem várias etapas, como essa que tem duas etapas, ela vai ter uma etapa lenta sendo aquela com a maior energia de ativação. Quando você olha um gráfico como esse, ó, tem um morrinho, uma etapa. 2 morrinhos, 2 etapas. O número de morros é o número de etapas. E aquele morro maior vai representar a etapa lenta, que é quem define a lei de velocidade, como a gente já viu. Beleza? Olha aqui como é que isso aparece em questão. Essa aqui é uma questão super interessante do IME, Vestibular Militar, questões difíceis de química. Olha só. Ele dá aqui um gráfico, como que a gente acabou de ver. A gente tem primeira etapa, segunda etapa. Primeiro morrinho, segundo morrinho. Ele até escreveu aqui a primeira etapa e a segunda etapa. Aí ele falou que o intermediário é o 2 e o 3. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês quem que é cada espécie. Espécie 1 é o que tem no início, né? É o reagente. E lá no finzão, lá no 5, é o produto. O que é o 2 e o 4? São os complexos ativados. O que a gente tem lá em cima, o que tem mais energia que todo mundo, é o complexo ativado. O complexo ativado da primeira etapa é o número 2. O complexo ativado da segunda etapa é o número 4. E o que é o 3 que ficou sobrando? O 3 é o intermediário. É igual ao que a gente viu aqui atrás. Ó, deixa eu voltar. Quem que era o nosso intermediário? Era o B. E o B é o que estava lá no meio dos morrinhos. Então, entre os morros, é algo que está no meio. É um intermediário. Temos reagente, produto, complexo, complexo e o intermediário. O item falou que o intermediário é o 2 e o 3? Não, é só o 3. Se você olhar para a reação, olha a espécie AC. O AC apareceu como produto e depois como reagente. Produto e depois vira reagente é um intermediário. Ele nem vai aparecer na equação global. O intermediário não aparece na global. Então esse item está todo errado. Beleza? Agora esse outro aqui está falando que a etapa lenta é a segunda etapa. Lembra que a etapa lenta é a que tiver maior energia de ativação. O morro mais difícil de subir. Vamos ver o tamanho dos morros? Olha só. O tamanho desse primeiro morro é essa seta grandona verde. O segundo morro eu tenho que contar a partir do início dele. Não é lá do chão, é do início do segundo morro. Com relação ao 3, é onde começa o morro do 4. É um morro pequenininho. Eu tenho que começar a contar dali. Qual que é o maior? É o morro 2. O morro 2 é o maior, então a primeira etapa é a etapa lenta. E a segunda etapa ela é mais rápida. Beleza? Aí, item falso. Aqui você encontra mais um para treinar. Do tipo que a gente acabou de ver. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Você pausa, responde aqui quais são os itens verdadeiros. E eu vou mostrar em 3, 2, 1. Eram esses dois aqui. O 04 e o 16. Tudo bem? A gente se encontra daqui a pouco, se você estiver vendo na sequência,
na parte 2 dessa aula, em que a gente vai falar sobre catálise e catalisadores. Até daqui a pouco!